Ainda bem que você vai morrer comigo, Reid. Essa não é uma história feliz. É uma história sobre ciclos repetitivos, sobre monstros e, acima de tudo, sobre humanos. Bem-vindo ao Shounen no Abyss. Tudo começa com um sorriso, um doce sorriso. Reiji, um colegial que estava assistindo uma transmissão na sala de aula, até que é chamado. Sua professora, Yuri Shiba, o chamava para a sala de aconselhamento. A conversa era sobre o futuro dele e que, apesar das notas, ele escolheu ir direto para o mercado de trabalho. A professora mencionava que ele podia sair da cidade, ir para um local melhor, ir para a faculdade, mas ele disse que não podia ir embora, que tinha responsabilidades. Afinal, seu irmão era um hikikomori, sua avó tinha demência e sua mãe era enfermeira. Ela não tinha muito tempo livre, ela tinha que trabalhar para ajudar todos em casa. Logo, ele tinha que ajudá-la, começando o mais rápido possível no mercado de trabalho. Mas a professora argumentava que seria duro começar a trabalhar logo depois do ensino médio, que ele podia falar com sua mãe, que talvez ela quisesse que ele fosse realmente para um lugar melhor. Saindo do colégio, Reiji parecia não estar pensando naquelas questões. Parecia que ele estava querendo esquecer tudo isso, apenas seguia-se para o ponto de ônibus. Imerso em seus pensamentos, ele olhava pela janela. O cenário daquela cidade pacata parecia que iria engoli-lo. Estava neutro. Logo pegou seu celular, colocou os fones de ouvidos e lá estava, Acrylic. Idol famosa que fazia o garoto sorrir. Talvez esquecer? Ele estava imerso, até que alguém sobe no ônibus, sentando ao lado dele e lhe retirando um dos fones, dizendo que aquela idol, Naginoe, era uma deusa. A sua melhor amiga de infância era quem o surpreendia. Ele confessou que era fã daquele grupo, e a garota comemorou. Afinal, ela que tinha apresentado a Acrylic pra ele. Eles desceram num certo ponto. Ela berrava aos ventos que queria ir logo pra Tóquio ver a Acrylic. Ela não parecia nem um pouco satisfeita. Afinal de contas, o quão bom ela teria que ter sido na vida passada pra ser igual àquela idol. Ela jurava que fez coisas horríveis no passado, atrocidades. Em resumo, ela nasceu no meio do nada. E se não fosse o bastante, ela ainda se achava baixinha, gorda, feia, nerd e, pra completar, ainda tinha problema de vista. Ela tinha certeza que estava pagando karma e que cometeu um massacre na vida passada dela. O nosso protagonista, Reiji, ficava com aquela cara de paisagem de fundo. Chaco dá uma boa olhada para seu melhor amigo e diz, com um sorriso meio sem graça, que isso não significa que ela renasceria com uma beldade de Tóquio se morresse agora. Mas o prota a interrompe. Reiji diz que a vida dela não é tão miserável. Ele comenta que ela era inteligente e podia ir para a melhor escola feminina da prefeitura, e que tem muitos gostos interessantes e parece estar sempre se divertindo. Além disso, completa que ela pode conseguir ir para uma faculdade em Tóquio e sair da cidade finalmente. E ela confirma. Ela diz que poderia ir para Tóquio em 1 ano e meio e poderia ir embora daquela cidade miserável. Mas ela virou-se para seu amigo e perguntou: "O que você pensa do futuro?" Ele comentou o que disse antes para sua professora, que após terminar o colégio ia entrar para o mercado de trabalho. Iria continuar naquela cidade. O vento sobrou novamente. Ela parecia mal com isso. Ela disse que sabia que tinha muita coisa acontecendo na casa dele, mas que sua vida era apenas sua. Que ele tinha escolhas a fazer. O protagonista olhava fixamente e só podia agradecer por aquelas palavras. Mas logo a conversa é cortada por um casal de mulheres que se aproximava dos jovens perguntando onde que era o Abismo dos Amantes. Reiji não entendia nada, mas Chaco os orientou para onde elas deveriam ir. Chaco então explicava que elas estavam em peregrinação para o Caixão da Primavera, uma obra de Kosako Isemuri, um best-seller de horror. Chaco era uma grande fã desse escritor. Reiji não sabia de nada, afinal de contas ele não lia essas coisas. A garota explica que o Abismo dos Amantes era a base do livro, que segundo ele, as pessoas que viviam rio acima sabem da lenda do suicídio duplo. Durante a Era Edo, uma mulher veio às montanhas para a cidade. Era incrivelmente bela e todo o vilarejo se apaixonou por ela. Ela se apaixonou perdidamente por um homem, mas os aldeões ficaram com inveja e tentaram impedir o amor deles. Incapazes de se casarem ou ir embora, eles pularam de uma ponte para a morte em uma noite de tempestade. Os aldeões começaram a chamar aquele lugar de Abismo dos Amantes, e o livro acaba aí. Chaco dizia que alguns turistas vão pra lá pra visitar o local, e quem sabe não podia rolar uma versão live action da situação, uma piada de muito mau gosto. Mas a garota acha que a cidade poderia ficar ainda mais movimentada e virar um ponto turístico. Quem sabe, na melhor das hipóteses, aquele clima apático fosse embora.
Ele precisava ir. Foi isso que disse para sua amiga, mas ela lhe entrega um livro. Shaco diz que era o jeito dela retribuir o favor, e que era a hora de Reiji cortar os laços com ele. Reiji sorri e apenas pergunta de modo apático: mas como? Ele agradece a sua amiga e se vai. Uma voz diferente o xingava. Agora, estamos em uma loja de conveniência. Reiji estava comprando um pacote de cigarros? A atendente pediu para ele confirmar sua idade na tela. E tudo bem, ele conseguiu comprar, mesmo sendo menor de idade. Logo, o garoto foi até uma mesa. Um grupo de 4 jovens estavam lá. O ar em volta era pesado, não só pela fumaça, mas pelo tipo de pessoas que estavam ali. Ele chamou Reiji para perto, e esse cara de cabelo preto pede para ele passar o pacote. Esse cara não era nada mais, nada menos que o amigo de infância de Reiji. Ele se chamava Gen. Gen observa o pacote. Ele diz que queria outro, mas Reiji não entende muito bem. Porém, Gen o intimida, dizendo que pensava que tinha dito claramente que queria 2 pacotes e não um. Reiji logo se desculpa, dizendo que vai comprar o outro imediatamente. Alguém na mesa pergunta quem era Reiji, e Gen diz com certo desdém que era apenas seu amigo de infância, nada mais que isso. Reiji apenas concorda. Gen apressa seu amigo, que vai logo comprar o cigarro. A galera notava que Reiji era apenas um capacho. Novamente, ele estava comprando contra as leis, mas dessa vez outra atendente disse que não poderia vender para menores. Reiji ficou surpreso, já que ninguém se importava antes. Então saiu da loja ligando para Gen, dizendo que, como estava de uniforme, não pôde comprar. Gen ficava puto e diz que na próxima seriam 3 pacotes. Reiji suspirava, lembrando que Shaco disse. Então ele relembrou do passado, ainda quando eram crianças. Pequenas cenas quando Shaco era abusada. Reiji a protegeu. Logo, ele virou alvo dos abusos. Em seguida, Gen o salvou. Assim, os 3 começaram uma amizade. Reiji agora disse para si mesmo que era quase como um favor. Que sua amiga, Shaco, logo estava se mudando para Tóquio, mas aqui, onde Gen era vista como um rei, estaria sempre condenado a fazer favores para seu amigo. Reiji voltou para casa, e a primeira coisa que vê é sua mãe lhe dando as boas-vindas. Ela sorria, dizendo que a fralda de sua avó estava vazando. Reiji disse que iria limpar logo. E de repente, uma voz gritando, perguntando se ela já tinha comprado, e que ela tinha esquecido ontem e hoje de novo. Reiji ficava bem deprimido, e lá vamos nós de novo. A mãe de Reiji aparece, dizendo que a comida que seu irmão tanto gostava não tinha em casa, e pediu para o nosso zarado protagonista aqui comprar. Reiji aceita e diz que logo tá de volta. Ele passava pela ponte qual Shaco dizia sobre aquela lenda, lembrava das palavras dela sobre o abismo dos amantes. Então ele dizia para si mesmo que odiaria ter que pular dali, mas que adormecer para sempre seria muito melhor. Ele voltou a caminhar, até que viu aquela loja de conveniência, onde aquela mulher não quis vender para ele. Ele viu a atendente carregando alguns sacos para fora e ficou curioso, então foi atrás dela. Algo ligou um interruptor na cabeça dele. É ela? Mas ao mesmo tempo, uma silhueta perseguia a garota. Então Reiji se moveu. Era ruim. Ele não podia deixar algo acontecer, mas por que ele não podia? Mas ao chegar, ele via a atendente dando um pacote de marmitas para um homem, e ele agradecendo. Ela estava dando comida para um mendigo? O suposto mendigo apenas sorria e piscava para o garoto, indo embora logo depois. Reiji olhava para o lado e via a garota inspirando algo. Ele ficava curioso, será que ele já viu essa mulher antes? A mulher sorri para ele e dizia que estava com roupas casuais dessa vez. Talvez pudesse vender alguns pacotes agora. Reiji parecia confuso. Ela o instiga. Ele continua impressionado. E ela acende o fogo. Ele podia ver bem o rosto dela de perto. A Oinai, a sua idol favorita. Reiji ficou vermelho imediatamente. E ela se perguntava se tinha pessoas que a reconheciam aqui, nessa cidade no meio do nada. Reiji ficou muito surpreso, afinal de contas, o que ela estava fazendo aqui? Nagi diz que era um segredo e que ela não podia contar pra ninguém. O coração batia forte, então ela se aproximou, acendendo, bem perto dele. Esse era apenas o início do abismo. Esse só foi o primeiro capítulo. Esse mangá é muito pesado, os temas são complexos e tratados de maneira séria. Os personagens dessa série estão completamente quebrados, tão deturpados que chegam a ser desumanizados. Monstros manipuladores que sabem aproveitar muito as fraquezas das pessoas. Esse mangá representa muito bem os perigos do vazio interno, os perigos da dependência emocional e como isso pode se tornar obsessão.
Também, como retratado nesse episódio, a conformidade do inferno conhecido, mediante a um paraíso desconhecido. A cidade é a representação desse abismo espiral que suga as pessoas para dentro dela, impedindo mudanças e revoluções. Reiji não consegue sair daí, preso às coisas que o prendem, amigos, família, literalmente coisas que não deixam ele mudar. Acredito que o autor quis criticar esse sentimento de conformismo, afinal de contas, fazer o que, né? E aí, família, eu tenho um pequeno acervo de mangás no meu HD, então eu tô pensando em colocar no meu server do Discord, assim como Shonen no Abyss. Mas eu estou pensando ainda. Deixem nos comentários se vocês querem isso ou uma continuação da narrativa. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês já deixem o seu like. E se vocês quiserem acompanhar outras narrativas como essa, se inscrevam no canal. Eu sou o Warlock e até a próxima.